E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Mauro, estou aqui para falar, como sempre, falar de home appliances, o trabalho com eletrodomésticos, né, lavadoras, secadoras, fogões, aqui nos Estados Unidos, né? E eu quero hoje tocar no assunto que é o seguinte: existe vida além da construção e da faxina nos Estados Unidos? Existe trabalho que um brasileiro possa fazer aqui nos Estados Unidos, brasileiro comum, que vem para cá, imigrante, recomeça sua vida aqui nos Estados Unidos? O que ele pode fazer além de trabalhar na faxina e na construção civil? É óbvio que, como eu estou falando desse assunto, que é o conserto de eletrodomésticos, de home appliances, é óbvio que é nisso que eu quero focar hoje a nossa conversa, né? Você já parou para pensar que tem pessoas que vêm para cá e começam a trabalhar com isso, né, com faxina ou construção, e passam a vida inteira trabalhando com isso, não mudam, né? Eu conheci pessoas aqui que estão há mais de 20 anos trabalhando com brick, colocação das lajotas, né, os tijolinhos lá no chão, na calçada, e passam o restante da vida fazendo isso, estragam a coluna, né? Todos eles sentem dor na coluna, obviamente. É muito desgastante aquilo, né? Um serviço muito pesado. E existem outras opções. É isso que eu quero falar para você. Nas outras opções e na opção que eu considero maravilhosa, que é a dos home appliances, dos eletrodomésticos. Por que eu gosto tanto disso? Porque tem, em primeiro lugar, tem uma procura cada vez maior, né? Cada casa que se constrói, dentro dela se coloca um set, né, de equipamentos lá: lavadora, secadora, fogão, geladeira, dishwasher, né, lavador de pratos. Todos esses aparelhos, cada casa que é construída recebe esses equipamentos dentro dela. E eles um dia vão ter uma pane, né? E esse tipo de profissional, a pessoa que conserta isso, o técnico que conserta esses aparelhos, ele é cada dia mais raro, mais difícil de ser encontrado. Então, o que geralmente os americanos fazem, as pessoas que vivem aqui, muitos compram outro aparelho quando estraga. Já pensou no absurdo e no dano disso para o meio ambiente? Né? Ao invés de consertar um aparelho que vai durar mais 10 anos, mais 5 anos, a pessoa troca e aquilo vai para reciclagem e é feito um novo produto, um novo aparelho. É comprado um novo, né? Tudo bem, o mercado gira em torno disso, né? E tem ganho para todo mundo. Mas tem muita gente buscando o profissional que conserta isso, né? E é nessa hora que você entra, entende? Que o técnico de home appliances entra, né? É um mercado fabuloso. Deixa eu ver aqui onde é que está, meu. Eu não entendo porque mais pessoas não se deram conta desse nicho, né, que está aí disponível ao alcance de praticamente qualquer pessoa, né? Você não precisa ter força física para levantar uma lavadora ou uma secadora sozinho, né? E, além disso, se for preciso mexer, movê-la, existem carrinhos, né, que facilitam isso, um dolly, por exemplo, né, que facilita essa movimentação. E então pode ser feito por praticamente qualquer pessoa, homem, mulher, né, pessoas de grande estatura mais elevada, vamos dizer assim, e pessoas pequenas como eu. Tenho 1,70 m, não sou um cara alto, né, nem jovem a ponto de ter a força física para lidar com isso com extrema facilidade, e não sinto problema nenhum ao trabalhar no dia a dia com isso, né? Eu trabalho já há mais de 6 anos com isso e acho uma oportunidade fabulosa, por isso que eu estou trazendo isso para vocês aqui, né? É, o que acontece na construção, muitas vezes, que a pessoa não se dá conta, né? Porque tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso, pessoas que vêm para cá e trabalham aqui e tal, que ganham tanto, sempre se fala muito disso, do quanto se ganha e tal, né? Mas as pessoas ignoram que por trás disso tem muita dor física. Tem muita dor física, tem dependência do clima, né? Nos tempos de neve e chuva, quem trabalha na parte externa da casa fica parado em casa sem ganhar dinheiro, entende? Então, eu imagino que deva ser uma tensão muito grande, né, da pessoa olhando a previsão do tempo.
para ver se será que essa semana vai ter trabalho, será que não vai? Deve ser uma tensão difícil, né? Já nesse trabalho dos home appliances, não importa a crise financeira, digamos que o país entra em crise por algum motivo, né? Graças a Deus não é assim, aqui é um lugar muito próspero, né? Mas digamos que o país entra em crise financeira, as pessoas vão, muitas vezes, perder seu trabalho, a indústria da construção é a primeira a parar, né? Os investidores puxam o dinheiro, guardam o dinheiro, levam para o outro lado, e a construção para. No caso dos home appliances, isso não acontece, porque a geladeira vai continuar sendo necessária, e quando ela estragar, vai ter que se chamar um técnico, sabe? A lavadora de roupas, quando para, tem que consertar, não tem jeito. Pode ir para uma laundry, né? Uma loja dessas, onde você vai lá colocar moedinhas e tal, vai passar o cartãozinho e vai lavar sua roupa. Mas é desconfortável, né? Se é num dia de neve, de frio, de chuva, você vai ter que ir lá, sair de casa e ir lá ainda concorrer com a fila de pessoas que estão lá lavando, né? Além das máquinas que não são, você não sabe quem lavou e que doença tinha a pessoa que usou aquela máquina antes, né? Então é muito melhor você lavar em casa. Quem tem uma máquina de lavar e de secar em casa, dificilmente vai querer ir para uma lavanderia. Eu sei disso porque eles me chamam todos os dias e muitas vezes, quando o meu horário está concorrido demais, eles me pressionam, mas eu preciso desesperadamente, eu não posso ir para a laundry. Eu escuto isso direto. Então, é um trabalho que ele é essencial para as famílias que vivem aqui, certo? Outra coisa que a gente pode falar sobre isso é a falta de controle que a pessoa que trabalha na construção tem sobre a sua agenda, sobre o seu tempo, né? Ela geralmente depende de um patrão que vai, se ela for ajudante, né? De um patrão que vai lhe dizer que hora chega, onde chega, que hora sai, quando é que vem trabalhar, quando é que fica em casa. Entende? Você não é dono da sua história, né? Então, nesse trabalho de home appliances, de consertador, de home appliance, de técnico em appliances, você define o seu horário, você é que diz para o seu cliente, olha, eu só posso te atender amanhã, hoje à tarde eu não tenho mais tempo. Embora você tenha tempo até naquele dia especificamente, mas você simplesmente não quer atendê-lo. Você quer deixar para depois, para mais tarde, né? Para o dia seguinte, porque você tem outros planos para a sua vida, né, naquele dia. Então, é você que define a sua agenda, certo? Se é algo muito emergencial, né, tipo um freezer que estragou e está cheio de comida lá dentro, de carne, a pessoa está desesperada, você pode até ir lá e resolver o problema se você quiser, né? Mas, geralmente, você não precisa entrar em desespero e querer ir na mesma hora na casa do cliente. Você define seus horários, você trabalha em paz, né? Essa é a grande verdade, você tem domínio sobre a tua agenda. Eu tenho um software que eu vou apresentar para vocês depois, que me ajuda muito nisso. Eu agendo e ele me avisa 15 minutos, meia hora antes do atendimento que eu tenho que fazer. Lá tem o horário, tem o valor, tem o tipo de trabalho que eu preciso, tem o endereço da pessoa, tudo muito bem organizado. Apenas clico em cima, ele já abre o GPS e eu já estou indo para a casa da pessoa no momento que está programado ali, né? Se eu precisar falar com a pessoa, reagendar, clico em cima do telefone, a ligação já completa e eu já estou falando com ele. Então é muito prático, é um assistente fabuloso que eu vou indicar para vocês depois, vou mostrar até como funciona, né? Então é uma profissão que te dá um controle maior, uma paz, né, maior e um certo controle a mais da tua vida, né? Tu tem programa o que você quer fazer. Hoje eu quero ir pescar. Hoje pela manhã, hoje à tarde, eu quero ir pescar. Então, você reagenda as coisas que tem que reagendar, ou já, né, antecipadamente, já vai agendando, exclui aquele dia, coloca no programa de agendamento, você coloca aquela tarde para você, sabe, aquele horário para você poder fazer as suas coisas, né, do jeito que você programou, do jeito que você quer. Outras situações, né, que posso comparar
com esses dois trabalhos é a questão de você não ter tempo de parar, né, quando está na construção. Eu trabalhei 3 meses com isso, com siding, né, colocando o acabamento externo das casas. Foi lá no Iowa, tá aqui, foi lá no Iowa com o Paulinho. Então, eu era ajudante do Paulinho e o ritmo é um ritmo que a gente sabe, é um ritmo forte, puxado, né? Você não tem assim, vamos... O Paulinho era camarada até, a gente até parava, às vezes ia para um restaurante ali perto, mas eu lembro assim que era puxado, você não tem 15, vamos almoçar e ficar 15 minutos. Não, você almoça e já volta mastigando ainda pro local de trabalho, né? Porque tem urgência, tem que trabalhar sem parar, né? E isso é uma coisa que eu senti bastante, a diferença, essa questão de você ter tempo, né? Ter um tempo que você define, né? Por exemplo, em alguns meses atrás, eu tinha definido que eu não queria trabalhar pela manhã. Pela manhã eu ia cuidar da minha vida, de outros assuntos, de outros projetos até, e não ia trabalhar. O primeiro cliente que eu atenderia seria depois do meio-dia, né? Depois, enfim, por mudanças aí nos projetos, eu preferi começar às 9, primeiro cliente às 9, né? Então você tem essa liberdade de poder escolher como vai ser o teu dia, né? Que tipo de correria você quer para a sua vida, né? Quer uma coisa mais tranquila ou quer uma correria desenfreada pelo dinheiro, né? É você que vai escolher, é você que vai dar esse tom, né? Porque clientela não falta, trabalho não falta, problemas para resolver não faltam, né? Estou falando com relação às máquinas dos clientes, né? Entende? Então, é você que tem que definir isso. Quanto você quer ganhar por dia, né? Ou seja, é uma busca só por dinheiro ou por qualidade de vida, né? Se for só por dinheiro, lhe digo que é um excelente mercado, né? Um cliente paga 150, 200 dólares por um serviço, né? E geralmente uma pessoa sozinha, né? No meu caso, cada um tem o seu ritmo, né? No meu ritmo, que não é muito desesperador, eu sou uma pessoa devagar, né? No meu ritmo, eu consigo atender 6, 7 clientes por dia, estourando, sabe? Entrando um pouquinho no começo da noite, consigo atender 7 clientes. Porque os trabalhos muitas vezes não são rápidos, né? Às vezes se perde 2 horas, gasta 2 horas, né? Num trabalho, às vezes 3, às vezes 1 hora, às vezes 15 minutos, depende, né? É variável. Então, num bom dia de bom rendimento, você consegue fazer 7 clientes, né? Multiplica aí por 150 dólares, vamos botar 150 e não 200, né? Pode cobrar 200? Pode, tem trabalhos de 300 dólares, até mais. Mas, enfim, um trabalho na média de 150 daria 7 vezes 5, 35, já passa dos 1.050, se não me engano. Fiz um cálculo rápido de cabeça aqui, faça aí você o cálculo, 7 vezes 150, né? Então, é um bom ganho, um ganho excelente, mas eu te digo que você não consegue manter esse ritmo por muito tempo, tá? O geral, o normal é 5, 6 clientes no dia. Por quê? Porque tem uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, que é um acúmulo. O trabalho que você fez hoje, dos trabalhos que você fez hoje, 1 ou 2 vão voltar amanhã. Por quê? Porque você foi lá, você identificou que tem que comprar essa peça. Você encomendou a peça e amanhã tem mais 6 clientes. Mas tem mais esses 2 de ontem, que a peça agora acabou de chegar, pela Amazon, por exemplo, e você vai ter que ir lá instalar. Então já são 8. Entende? Vai acumulando, acumulando. Daqui a pouco uma bola de neve. Então, por isso que eu lhe digo, existe uma média de atendimento aí de 6 por dia, para você ter uma vida confortável, tranquila, tá? E os outros, vai perder? Não, não perde. Você simplesmente agenda, olha, só posso te atender daqui a 2 dias, cara. Os novos que estão chegando, né? Por quê? Porque eu estou com um acúmulo de trabalho, tem muita procura, muita gente me chamando. Posso te atender na quarta-feira. Pode esperar até lá, sem lavar roupa? Posso.
Geralmente, dificilmente a pessoa diz que não, é muito raro a pessoa dizer que não. Então, é assim que eu penso que você pode trabalhar de uma forma mais confortável. Obviamente, você pode, se você tem garra para isso, você pode montar uma empresa, uma oficina, uma loja, sabe, alugar um galpão, contratar pessoas e expandir esse atendimento aí de uma forma muito maior e ter um lucro muito maior, né? Mas, enfim, eu estou te propondo apenas que você olhe para essa profissão como a tua profissão, entende? Não como um negócio. Isso você vai pensar depois de ter experiência, né? De ter clientes, aí você vai, quem sabe, focar em abrir um empreendimento maior, montar uma empresa desse tipo, dessa área, entende? Eu também percebi que muitas pessoas, geralmente as pessoas, elas você acaba conquistando aquele cliente, ele fica teu cliente por muitos anos, né? E é muito normal. Eu não preciso buscar clientes hoje, eles chegam, né? Eles chegam por indicação de outros, né? Eu não tenho propaganda nesse momento em lugar nenhum, mas há 5, 6 anos atrás eu coloquei propaganda em alguns grupos do WhatsApp e tal, do Facebook, e ali as pessoas até hoje me indicam. Algumas pessoas do grupo anotaram meu número e ficam com o número lá e me indicam. Então, todo o meu trabalho, toda a minha clientela vem de indicação. Pessoas que me indicam para os outros, né? E é muito interessante, você não tem o custo de divulgação, se você quiser, no começo, né? Eu sugiro e vou continuar sugerindo aqui nos próximos vídeos que eu vou gravar, sugiro que você coloque divulgação em alguns locais específicos, bem interessantes, que eu vou contar isso num outro vídeo para você, tá bom? Então, é muito interessante, você não precisa gastar tempo indo atrás de clientes, eles é que te encontram, entende? Muito interessante. É um mercado fabuloso, gigantesco, existe muito mais demanda do que você consegue dar conta, né? Você não precisa ter medo de, eu estou sem trabalho. Hoje mesmo falei com um colega, e ele é plumber, trabalha com isso, e falou para mim que está passando por uma crise muito grande. Ele especificamente, porque eu conheço outros, tenho outros amigos que também, trabalham como plumber também, encanador, e estes não estão com dificuldade, mas este especificamente está. Então, é uma profissão que eu creio que já tenha falado até, que ela te dá um certo status, né? Você acaba sendo valorizado pelas pessoas, né? Pelo teu trabalho, e se torna uma referência. De certa forma, as pessoas... todo cliente que eu recebo hoje em dia, ele é cliente que veio de indicação de outra pessoa. Ou é um cliente que eu já atendi, que está retornando por um segundo problema que surgiu, ou então ele veio indicado por algum desses clientes que eu já atendi no passado, né? É muito interessante esse trabalho. Você se torna uma referência na comunidade, né? E é muito, muito bom, enfim, é algo que te dá um certo prazer, além do prazer de ajudar pessoas, né, a corrigir problemas, resolver problemas deles. Você ainda tem esse prazer aí. Bom, para quem está querendo recomeçar, querendo uma nova profissão, uma mudança de vida, né? Eu te digo que você não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um técnico, não precisa entender de eletrônica e de mecânica, tudo isso pode ser aprendido facilmente, tá? E, enfim, se eu conseguir, qualquer um consegue, isso eu posso te garantir. Mas você precisa sair da zona de conforto, precisa buscar essa mudança, precisa investir tempo em cima disso, né? Aprendendo algumas coisas. Eu sugiro que você que tem interesse, quem sabe, em mudar de profissão ou iniciar nessa profissão, me siga, acompanhe esse canal aqui. Eu vou estar nos próximos vídeos, nos próximos dias, próximas horas, vou estar gravando mais conteúdo em cima disso, vou falar tudo o que eu aprendi e o que eu sei sobre isso, tá? Abertamente, sem esconder nada, e você vai ter, então,
iniciação, vamos dizer assim, nessa nova profissão, tá bom? Se você conhece alguém também que possa usufruir disso, possa querer mudar de profissão, está precisando, quem sabe, né, uma mudança de vida e de profissão, indica esse canal para ele, compartilha, dá uma curtida também nesse vídeo, tá bom? Obrigado e até logo mais. Tchau.